Olá, crianças, tudo bom com vocês? Vamos para a nossa primeira aula de geografia. Então, primeiro a gente vai falar sobre a colonização do nosso país, sobre como que foi formada nossas cidades e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as políticas, tá? Os três poderes que nós temos na política do Brasil. Então vamos lá. Primeiro sobre a colonização. A gente sabe que o nosso país foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares de Cabral. Então Pedro estava lá em Portugal, ele estava indo para as Índias em busca de especiarias. E nesse caminho, o que aconteceu com Pedro? Ele acabou confundindo e descobriu o nosso país. Logo ele avisou o rei de Portugal. O que o rei de Portugal fez? Pediu primeiro, trouxe várias navegações aqui para fazer o explorar o país, ver o espaço que ele foi descoberto, para dar uma olhada, ver a riqueza que foi descoberto, que o nosso país sempre foi um país muito rico, né? Um país com muita fauna, flora, bastante ouro, bastante matéria-prima. Após isso, nosso país foi colonizado. Colonizado é quando vêm outras pessoas para morar e construir cidades, vilas, enfim, construir o país. Por que Portugal fez isso? Por que o rei de Portugal fez essa colonização? São dois motivos principais. O primeiro, questão de economia, né? Nosso país era um país que tinha, que nem eu falei, uma grande variedade de matéria-prima, de fauna, flora, então tinha várias coisas para ser explorados, né? Então foi explorado o ouro, foi explorada a madeira, tudo isso foi extraído do nosso país, e como nosso país até então pertencia a Portugal, então toda essa fortuna que tinha aqui inicial foi levada para o rei de Portugal, certo? Então um dos principais motivos da colonização, é lógico, foi a economia. Foi para quê? Para eles conseguirem o quê? Ouro, conseguirem dinheiro deles na época. E também foi na questão de invasão. Se esse país fosse largado, deixasse aqui, poderia vir pessoas de outros lugares invadirem aqui e Portugal perderia esse país. Então foi um dos motivos também de ter sido colonizado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa cultura. Como o Brasil foi colonizado não só por portugueses, então nós temos uma cultura muito vasta. Então veio bastante pessoas também além de Portugal, da Itália, do Japão, da Alemanha. Então todo esse pessoal veio para cá e foram colonizando o nosso país, foram construindo famílias, construindo cidades, vilas, certo? E com isso chegou no país da forma que a gente tem hoje, certo? Então a gente tem uma mistura grande com essas pessoas que vieram para colonizar. Temos também o pessoal que já morava aqui antes, né? O Brasil não era um país sozinho, o Brasil tinha os índios, né? Então, bastante da cultura indígena veio para nós também. Nós temos várias palavras que nós utilizamos que vêm da cultura indígena. E nós também temos bastante alimentos que vieram da cultura indígena, né? E nós também temos bastante na nossa cultura do pessoal que veio lá da África como escravos. Lembra, na nossa época, que vocês também já aprenderam? É, então, os primeiros escravos, os escravos quando vieram para o Brasil, eles trouxeram muita coisa da cultura deles, que nós adaptamos aqui, como a capoeira, temos as religiões, temos várias religiões africanas. Então, o nosso país, ele é uma mistura de culturas. Então, a gente não tem uma cultura única, a gente tem uma cultura que agregou todas as outras culturas. Então, o Brasil, ele é um país bem mesclado na questão cultural. Agora vamos falar um pouquinho sobre a parte política. O nosso país, ele trabalha com os três poderes. O primeiro poder é o poder executivo, que é o poder que provavelmente vocês já estão mais familiarizados. Que o poder executivo é o poder que, vamos deixar bem simples, é o do presidente, prefeito e governador. Qual que é a função desse poder? Eles são eleitos por eleição direta, então todo mundo acima de 16 anos pode votar, né? Acima de 18 é obrigatório votar. Então, nós, cidadãos, elegemos o nosso representante que vai estar lá fazendo com que as leis sejam cumpridas, né?
Então, qual que é a função do Poder Executivo? Atender a nós, brasileiros. Então, a gente tem que cobrar para que as coisas aconteçam do nosso Poder Executivo. É ele que tem o quê? A obrigação de nos ouvir, tá? Então, presidente, prefeito, governadores, eles têm a obrigação de nos ouvir, ouvir o que nós precisamos, ouvir o que a sociedade precisa e fazer com que as coisas funcionem, certo? Então, nós, como brasileiros, temos que cobrar os nossos representantes, tá? A gente votou neles, então a gente tem que fazer com que eles façam o que foi prometido, né? O que tem que ser feito. Então, esse é o nosso primeiro poder. Esse poder, ele tem que é o do presidente, prefeito, governador, eles têm como função que fazer com que as coisas funcionem. Eles têm como obrigação ouvir a população e fazer com que as leis, as coisas todas funcionem. Agora, o nosso segundo poder é o poder legislativo. Legislativo vem de lei. Então, esse poder é o responsável pela criação da lei. Então, se o presidente pegar e falar: olha, eu quero que o Brasil seja um país que ninguém pode sair de casa depois da meia-noite. Ele pode fazer isso? Ele sozinho não, ele precisa do quê? De um poder legislativo, tá? Nesse poder legislativo, que são os deputados que fazem, deputados, vereadores, que fazem as nossas leis. Então, se vai virar lei, por exemplo, que vai dar remédio de graça para quem está com gripe, tem que passar pelo poder legislativo. O poder legislativo vai lá, vai votar se realmente é uma lei válida, se realmente é uma lei que vai ajudar a nossa população e vai fazer essa lei, tá? Então, qual que é a função do poder legislativo? Criação das nossas leis, tá? Quem são responsáveis pela criação da lei do país inteiro? São os nossos senadores, os nossos deputados federais, do estado são os nossos deputados estaduais e as leis do nosso município são os vereadores os responsáveis, certo? E também temos, por último, o nosso poder judiciário. Qual que é a função do poder judiciário? O poder judiciário... eu não falei também do legislativo. No legislativo também somos nós que escolhemos, certo? Então, o poder legislativo, nós votamos também nos vereadores, deputados e senadores, tá? Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Geralmente, ninguém presta muita atenção nos deputados, né? Mas esses são os que a gente também tem que prestar bastante atenção quando a gente vai votar, porque são eles que vão criar nossas leis, tá? Se a gente escolher uma pessoa que não é muito legal, que essa pessoa não vai criar lei que seja de acordo com nossa ideologia, o que a gente pensa, a gente pode ter um probleminha, né? Então, a gente sempre tem que escolher muito bem quem vai nos representar lá no nosso governo. E agora o poder judiciário é o poder geralmente são juízes, né? São juízes que fazem parte desse poder, é o poder que tem como julgar, como fazer e ver quem não está praticando a lei, quem está cometendo um crime. Então, é nesse poder que é feito toda a averiguação se teve algum político que teve algum desvio de conduta, um político que acabou usufruindo do poder do dinheiro da população. Então, esse poder também é um poder extremamente importante, tá? Então, são esses três poderes que fazem parte do nosso país. Os três, cada um tem a sua importância, tá? E juntos, se os três estiverem trabalhando certinho, nós teríamos, né, um país perfeito, tá? Um país sem problemas. Mas sempre tem algum que dá uma pesada ultimamente, né? Mas enfim, é isso daí. Espero que vocês tenham entendido, conseguido captar bastante. Deem uma lida, tá, no PDF que a gente mandou para vocês, que tem um resuminho de tudo isso que eu falei, para vocês lerem, aprender um pouquinho mais. E não esqueçam de fazer atividade, tá? Até mais. Tchau, tchau.